Existe um tipo de mediunidade que é sutil e muitas vezes não é identificada. Se você se sente mal em lugares muito lotados ou em lugares densos como hospitais, cemitérios, velórios, e se você sente tanta empatia pelo sentimento dos outros que muitas vezes sente esses sentimentos como se fossem seus, talvez você seja um empata. E deixa eu adivinhar, você também é um grande sonhador, vive sonhando acordado, ama os animais, é uma pessoa pacífica e preza muito pela verdade. Talvez você não consiga fazer nada que não faça sentido para você, talvez você se sinta uma mentira fazendo algo que você não gosta, e você também preza muito pela sua liberdade. Eu tenho certeza que você tem uma necessidade enorme de passar algum tempo sozinho para recarregar as energias. E talvez você tenha ou já tenha tido algum problema de saúde que ninguém sabe de onde veio, sintomas estranhos que nunca foram diagnosticados. Eu sei de tudo isso porque eu sou exatamente assim e eu sofri muito até eu descobrir tudo isso. A maioria das pessoas pensam que mediunidade é ver, ouvir ou até incorporar, mas elas ignoram o sentir. Eu sempre fui muito sensível às energias à minha volta, sempre fui muito afetada por elas, mas eu não sabia o que era isso. Eu só sabia que eu me sentia muito estranha em certas ocasiões, mas eu não sabia o porquê. E hoje eu sei que se eu tivesse descoberto tudo isso que eu sei hoje antes, tudo teria sido muito mais fácil para mim desde o começo. E no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Eu vou te ajudar a identificar se você realmente é um empata. Eu vou te contar como eu deixei de ser aquela esponja que fica absorvendo todas as energias ao meu redor. E eu também vou te falar como a gente pode trabalhar essa nossa sensibilidade para que ela deixe de ser um fardo para a gente e possa se transformar numa qualidade que a gente use ao nosso favor. Uma pessoa empata é muito mais sensível a todas as vibrações que nos rodeiam, então elas captam com muito mais facilidade a energia de pessoas, ambientes e até animais. E aí ela acaba pegando para ela sentimentos que muitas vezes nem são delas e ela nem sabe disso. Ela nem sabe diferenciar o que é dela ou não. Por isso, muitas vezes, o empata pode ser chamado também de médium esponja, porque ele sai por aí inconscientemente absorvendo todas as energias que passam por ele. E isso pode ser um fardo na vida dessas pessoas, principalmente quando elas ainda não sabem que elas são empatas, quando elas ainda não têm consciência desse traço delas. Elas podem se sentir constantemente sugadas, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque é muito cansativo você estar por aí absorvendo todas essas energias sem saber. Elas também podem ter mudanças bruscas de humor, porque elas estão absorvendo uma coisa que não é delas, só que elas não sabem disso. Bom, se a gente não souber trabalhar essa sensibilidade, ela pode sim ser um fardo na nossa vida e até mesmo fazer a gente desenvolver doenças psicossomáticas. Mas a boa notícia é que ser uma pessoa sensitiva também tem o seu lado bom se a gente souber usar isso ao nosso favor conscientemente. E se você já está gostando do vídeo, deixa o seu like, já se inscreve no canal para mais conteúdos como esses. E hoje, gente, estou num lugar muito especial, como vocês podem ver. Estou no meio da natureza, por mim eu gravava todos os vídeos do canal aqui. É meu sonho morar num lugar como esse. Então comenta aqui pra mim se é o sonho de vocês também, que eu imagino que seja. Tá mais perto da natureza, deixa a gente muito mais pra cima, melhora a nossa vida em todos os sentidos, né? E olha só, talvez você se identifique com a minha história. Desde criança, eu odiava ir em hospital, cemitério, velório, lugares muito lotados. E eu também sempre fui muito sensível à energia de pessoas muito próximas a mim. Eu lembro que quando eu ainda morava com os meus pais, se um deles chegasse estressado em casa, eles não precisavam nem falar nada, nem demonstrar que estavam estressados. Eu simplesmente sentia que eles estavam. E eu ficava estressada também. Ou seja, eu pegava aquela energia deles para mim sem saber disso. O meu humor mudava de maneira repentina. E mais tarde, já na vida adulta, quando eu fui morar com meu noivo, eu senti que acontecia a mesma coisa. Se ele chegava estressado em casa, eu ficava estressada. Se ele chegava triste, eu ficava triste. Se ele tinha vontade de chorar, mesmo sem eu saber que ele estava com vontade de chorar, me dava vontade de chorar ao mesmo tempo. Eu sentia isso junto com ele. E aí, na época da faculdade, eu passei a frequentar lugares muito densos energeticamente. Festinhas, barzinhos, cervejadas. Eu também passei a consumir álcool todos os finais de semana. E eu também ouvia aquelas músicas de letra muito duvidosa. E sim, gente, música também tem uma certa frequência. E as músicas, elas podem levar a nossa frequência lá embaixo,
assim como elas podem aumentar a nossa frequência. Mas essas músicas aí, esses funks de letra muito duvidosa, elas despencam a nossa energia. E aí eu comecei a ficar muito drenada. O álcool já não faz bem para a energia de ninguém, mas para nós, sensitivos, ele é muito pior. A gente é muito mais afetado por todas essas energias de barzinho, de festinha, de álcool, de música densa. Eu sempre ia nessas festinhas da faculdade e eu nunca conseguia ficar até o final igual os meus amigos. Dava tipo 2 horas de festa, eu tava totalmente esgotada, eu tava cansada, com sono, eu não via a hora de ir embora. E eu achava isso muito estranho, porque eu não tinha a mesma energia que eles pra ficar até o final. Mas claro, né, gente? Imagina, eu tava ali, eu sou uma esponja, uma sensitiva. Eu tava ali absorvendo todas aquelas energias horríveis e densas daquele lugar, pegando tudo pra mim. Obviamente que eu não ia aguentar ficar até o final, porque dava 2 horas, já tinha absorvido tudo que eu podia absorver, já estava totalmente esgotada, tanto fisicamente quanto mentalmente. Imagina o estrago que eu fazia na minha energia e até mesmo no corpo físico, porque essa nossa energia afeta o nosso corpo físico. E aí eu também comecei a ter muitos pesadelos nessa época. Eu tinha pesadelo quase todos os dias e eu não sabia que era por isso, porque eu ainda não sabia de tudo isso que eu sei hoje. Para mim, também sempre foi um sofrimento enorme ver moradores de rua em situações difíceis ou até cachorrinhos, animaizinhos na rua. Eu sei que isso é ruim para a maioria das pessoas, mas para nós sensitivos é extremamente ruim. Eu sofria horas quando eu via uma pessoa numa situação difícil. Eu ficava muito tempo pensando numa pessoa que eu nem conhecia. E outra coisa, gente, comenta aqui pra mim quem se identifica com isso. Eu sempre achei estranho e engraçado até que eu conseguia sentir os dias da semana. Pode parecer estranho para quem nunca sentiu os dias da semana, mas para quem já sentiu, vai se identificar com o que eu tô falando aqui. É engraçado que mesmo quando eu tava de férias, aquelas férias de final de ano, que a gente viaja tipo 15 dias e nem pega o celular e nem sabe que dia que é, não sabe se é segunda, se é terça, se é quarta, eu sabia, mesmo sem pegar o celular, mesmo sem estar trabalhando, mesmo sem estar atenta a tudo isso, porque eu simplesmente sentia a vibração do dia. Nós, sensitivos, a gente tem essa facilidade de captar a vibração do coletivo no ambiente. Então, eu sabia que dia da semana era porque eu estava captando essa vibração do coletivo. Por exemplo, domingo à noite é o dia com pior vibração da semana, porque o coletivo tá vibrando naquela coisa de tipo, amanhã tem que trabalhar e tal. E mesmo quando eu não tinha que trabalhar na segunda-feira, eu sentia isso, porque eu tava captando essa vibração do coletivo, mesmo sem saber que era domingo. Muito engraçado isso, né? Então, conforme eu fui me conhecendo melhor e conforme eu passei a estudar mais esses assuntos de espiritualidade, eu comecei a identificar essa minha sensibilidade finalmente. E aí, gente, eu lembro de um dia que foi muito marcante para mim. Foi na época da Covid e eu tava de carro na rua, passando na frente de um posto de saúde. E esse posto de saúde estava atendendo pessoas com Covid. E do outro lado do posto tinham várias pessoas reunidas, eu acho que umas 30 pessoas, reunidas fazendo uma oração com as mãos levantadas assim, em direção ao posto de saúde, e elas estavam todas juntas. Olha, me arrepia só de eu contar esse ocorrido para vocês. E elas estavam todas juntas nesse momento de oração ali, bem na hora que eu passei no carro. Então o posto de saúde estava aqui, elas estavam aqui. Eu passei com o carro no meio, né, na rua. E, gente, eu senti uma coisa assim tão forte, uma energia tão forte, era quase como se eu pudesse apalpar aquela energia, era quase como se eu pudesse pegar ela, de tão forte que eu senti aquilo, era tão linda, tão gostosa, assim, me deu vontade de chorar na hora. E aí, nesse momento, eu não tive dúvidas mais da minha sensibilidade, porque foi uma coisa muito forte e, ao mesmo tempo, foi tão lindo que naquele dia eu conheci o poder da oração. Não só conheci, como eu senti o poder da oração no meu próprio corpo. Eu quase pude apalpar aquela oração daquelas pessoas. Então, foi um momento muito mágico, assim, de eu não ter dúvidas mais dessa minha sensibilidade e também, ao mesmo tempo, eu descobri esse poder da oração. O quanto é lindo, né, quando as pessoas se juntam, como nós somos fortes todos juntos. Então eu fiquei imaginando se o mundo inteiro se juntasse numa egrégora de luz, assim, igual aquelas pessoas estavam juntas ali,
o que que nós não seríamos capazes de fazer, né, gente? É lindo demais. Sei que não tem nada a ver aqui com o assunto do Empata, mas só esse adendo, porque foi um momento, assim, lindo demais pro meu crescimento espiritual. Então, conforme eu fui me dando conta dessa minha sensibilidade, eu comecei a prezar muito mais pela minha energia. Então, a minha vibração começou a aumentar, eu comecei a atrair coisas melhores para minha vida e eu comecei a virar outra pessoa. E como que eu fiz para prezar pela minha energia? Eu eliminei da minha vida tudo o que me deixava para baixo. Eu parei de frequentar lugares densos e muitas outras coisas. Mas é claro, gente, que essas mudanças não foram assim do dia para a noite. Foram anos, foram passinhos de formiga que eu fui dando ali, bem devagarzinho, para eu chegar onde eu tô hoje, para eu me transformar numa pessoa muito diferente, uma pessoa muito melhor. Então, eu fui parando de frequentar lugares densos, parei de frequentar barzinhos, festinhas, comecei a evitar tudo que eu sabia que me drenava. E adivinha, gente, eu parei de ter pesadelos. Para uma pessoa que tinha pesadelo todos os dias, isso foi uma grande vitória. Eu também parei de ouvir músicas de frequência baixa, parei de ver TV, parei de assistir noticiários. E não, gente, ninguém vai ficar alienado de não ver mais as notícias. Na verdade, qualquer notícia muito importante que tenha que chegar até nós, vai chegar até nós. Fiquem tranquilos quanto a isso. Na maioria das vezes, é totalmente inútil a gente ficar sabendo de todas as tragédias que estão acontecendo no mundo, a não ser que a gente realmente possa ajudar de alguma forma. Fora isso, todas essas notícias só servem para drenar a nossa energia, para fazer a gente vibrar no medo. E assim, gente, ver TV não é o problema. O problema é ficar assistindo coisas ruins na TV. Então, filme de terror, aqueles documentários de assassinato, de sequestro, gente, exclui isso da sua vida. Eu, que sou uma pessoa mais sensitiva, quando eu assistia qualquer tipo de programa desses, qualquer tipo de filme de terror, eu ficava horas depois com a minha energia muito baixa, eu meio que absorvia todos aqueles sentimentos ruins do filme para mim. E isso acontece com todos os empatas. A gente é muito mais suscetível a se abalar com esse tipo de coisa. E isso drena a nossa energia. Então hoje eu assisto sim TV, assisto série, mas eu só assisto coisa alto astral. Eu não assisto nada que abaixe a minha energia. Eu só assisto coisas que me deixem leve. E mais recentemente, de uns 2 anos pra cá, eu também parei de consumir álcool. E foi bem o que eu falei, gente, é um trabalho de formiguinha, não foi do nada que eu parei de consumir álcool. Eu fui diminuindo aos poucos até eu chegar no ponto que eu tô hoje, que eu não consumo nada, nem um drink mais, porque eu realmente parei de gostar. E olha só que interessante, conforme eu fui prezando pela minha energia, fui eliminando todas essas coisas densas da minha vida, hoje eu consigo sentir de maneira muito mais palpável quando chega uma energia em mim que não é minha. Antes, o meu campo estava tão bagunçado, eu vivia no meio daquela densidade, e aí eu pegava energias de fora, então eu nem sabia o que que era meu, o que que não era, qual sentimento ruim era meu, qual era um sentimento ruim que veio de fora, que estava me afetando, porque eu estava no meio daquela bagunça energética. Então, quando eu limpei a minha casa, quando eu limpei o meu campo energético, evitando todas essas coisas ruins, todas essas coisas densas, eu comecei a enxergar com muito mais clareza quando entrava uma sujeirinha ali que não era minha. Então, como o meu campo está limpinho, eu estou me alimentando apenas de coisas elevadas, assistindo só coisas elevadas, frequentando lugares elevados. Quando entra uma coisa não tão elevada que por acaso eu absorvi por aí, eu sei que não é meu. Como hoje eu prezo muito mais por essa minha energia, por exemplo, esses dias não, já fazem uns 6 meses, eu saí num restaurante com meu noivo, restaurante bem diferente, tinha uns drinks bem diferentes, e claro, fiquei com vontade de tomar um drink, tomei um drink alcoólico. Na mesma noite, eu tive um pesadelo horrível. Então, eu já sabia que aquela densidade se aproximou de mim por causa de um drink que eu tomei, mas eu sabia exatamente de onde tinha vindo aquilo. Por quê? Porque fazia muito tempo que eu não tinha pesadelo, fazia muito tempo que eu não bebia álcool. Então, quando eu bebi e se aproximou uma coisa ruim de mim, um sentimento ruim, um sonho ruim, eu sabia exatamente de onde tinha vindo. Então, essa é uma das estratégias que eu uso para me blindar dessas energias ruins, porque estando sempre rodeada de coisas boas, de frequências mais elevadas, quando chegar uma coisinha ali, eu vou saber que não é meu. Eu sei que não é meu. E, gente, eu não tô falando que é fácil, tá? Até hoje, para mim, ainda é muito difícil, porque a gente não consegue viver num ambiente totalmente controlado, é impossível, né? A gente não vive numa bolha. A gente tá no planeta Terra, um planeta denso. Então, muitas vezes chegam coisas ruins. Mas, assim, todo esse trabalho que eu fiz na minha vida facilitou muito. Eu ainda não sou totalmente blindada, se é que tem como fazer isso,
Mas em comparação ao que eu era há 5, 6 anos atrás, gente, nem se compara, eu não tinha consciência nenhuma naquela época. Hoje eu consigo organizar muito melhor a minha energia e saber muito melhor o que é meu, o que não é. Nem sempre, mas a maioria das vezes. Então, organizando tudo isso aqui de maneira prática, primeira dica para a gente se blindar é a gente ter consciência de que nós somos sensitivos, de que nós somos empatas. Porque quando a gente não tem consciência, a gente sai por aí absorvendo tudo ao nosso redor, inconscientemente. Segunda dica, agora sabendo que nós somos empatas, que nós somos sensitivos, é da nossa responsabilidade prezar pela nossa energia. Então é aquilo que eu falei, se afastar de tudo que nos drena, pessoas, lugares, ambientes, músicas. Então assim, gente, obviamente não vai dar pra gente se afastar de tudo, é impossível, a gente tá aqui no planeta justamente para aprender com todas essas energias, mas tudo o que for possível a gente deve fazer, tudo que for mais fácil, essa questão de parar de assistir coisa ruim na TV, de parar de ver noticiário, isso aí todo mundo consegue fazer. De evitar barzinho, evitar festinha o tempo todo. Então, foram essas mudanças que eu fiz na minha vida. Não evito tudo, não vivo numa bolha, mas eu evito tudo o que eu consigo, tudo que é mais possível na minha vida. Então, como eu falei, a gente não vai conseguir evitar tudo que nos faz mal o tempo todo. Vão ter lugares densos que a gente vai ter que frequentar, vão ter pessoas densas que a gente vai ter que conviver. Então, aí que entra a terceira dica que eu vou dar agora. Para essas situações que nos deixam mal, mas a gente não pode evitar, o que a gente pode fazer é criar uma barreira mental, uma parede mental. A nossa mente, gente, ela é muito poderosa. Então, só o fato da gente imaginar uma barreira, uma bolha, eu imagino sempre uma bolha dourada em volta de mim. Então, eu tenho que ir naquele lugar mais denso, eu vou imaginar uma bolha em volta de mim, me protegendo. Ninguém entra aqui, esse aqui é meu escudo. Nenhuma energia vai se acoplar na minha, porque eu tô protegida. Então imagina aquela bolha e entra nesse lugar de cabeça erguida, com essa consciência de que assim, eu tô protegida, eu não vou absorver nada do que tá aqui, nada do que tá aqui é meu. E é isso, gente, é muito poderoso fazer isso, se blindar dessa maneira. E outra coisa, quando a gente tem que conviver com pessoas muito densas, pessoas que chegam muito estressadas perto da gente, a gente tem que fazer a mesma coisa. Olha, tô aqui, vou me blindar, isso aqui não é meu. Chegou perto da pessoa, já pensa, isso não é meu, isso é dela. Não é meu, não vou pegar pra mim. Vida que segue e não fica pensando muito nisso. Sabe, esse é o segredo também, não ficar pensando, não se conectar com essa energia. Porque quando a gente não pensa muito, a gente não se conecta. Então vai lá, fala, não é meu, não vou pegar pra mim. Vida que segue, pensa em outra coisa, acabou, não se conecta com aquilo. Então, nessas situações que a gente não pode evitar, é isso que eu faço. Eu já vi aquela história de tampar o umbigo. Eu acredito que pode ser que funcione, sim, eu nunca fiz. Acredito que funciona, mas eu acredito que mesmo tampando o umbigo, tem que ter essa nossa intenção. É como se fosse um ritual, gente, cada um pode criar o seu, não tem regra. Então, você quer tampar o umbigo? Tampa o umbigo e pensa, esse é meu escudo, nada vai passar aqui porque eu tampei o meu umbigo. Também é uma barreira mental se a gente for pensar bem, se a gente criar essa intenção em cima do ato de tampar o umbigo. Então a quarta dica, que na verdade eu já falei aqui, que é essa questão de não se conectar. Então chegou a pessoa estressada, não se conecta, isso não é meu. E a mesma coisa vale, gente, para quando a gente vê pessoas em situação de rua, em situações difíceis, animaizinhos sofrendo na rua. Como eu falei, eu sofria muito com isso e não adianta nada a gente sofrer, porque a gente não tá ajudando a pessoa sofrendo com isso. Então não adianta a gente sentir pena e não fazer nada para ajudar. Então, é melhor a gente não se conectar muito com essa situação se a gente não for lá ajudar. E mesmo se a gente for ajudar, é bom a gente não se conectar, porque aquele lá é o desafio dela nessa vida. Então, você vai lá, ajuda ou não, o que você sentir que você tem que fazer, e você pensa, essa situação não é minha, essa pessoa escolheu esse desafio para a vida dela, eu tenho os meus, cada um tem os seus, não vou me conectar, não vou ficar pensando nisso o dia inteiro, acabou a vida que segue. Sexta dica, muito importante, não julgar. Gente, quando a gente julga alguém, a gente se conecta com aquela pessoa. Então, por exemplo, hoje eu não bebo mais, mas imagina se eu for numa festa, sentar lá e ficar julgando todo mundo. Nossa, aquelas pessoas estão bebendo. Nossa, elas nem imaginam as energias densas que estão ali. Nossa, não sei o quê. Eu vou estar me conectando com elas. E eu vou estar absorvendo todas essas energias, porque eu vou estar julgando a gente se conecta. Então não julgue, cada um está no seu nível de evolução, cada um tá onde tem que estar agora, ninguém é mais que o outro, ninguém é menos que o outro. Por último, mas não menos importante, pessoas sensitivas costumam se sentir muito drenadas em ambientes bagunçados.
E pode ser que você seja sensitivo e que você se sinta mal em ambientes bagunçados, mas você nem saiba que é porque o ambiente está bagunçado. Então eu sempre tive isso de não conseguir estudar, não conseguir trabalhar, se o meu ambiente à minha volta estivesse muito bagunçado, parecia que aquilo tudo me desconcentrava. Mas eu não sabia que era por causa disso. Mas gente, nós sensitivos temos que estar com o ambiente sempre arrumado à nossa volta, limpo, organizado, porque isso também drena a nossa energia, tanto física quanto mental. Vou tirar minha blusa aqui que deu calor, gente, agora ficou quente. E olha só que legal quando a gente começa a conseguir blindar a nossa energia. Mais recentemente, há uns 3 meses atrás, eu fiz uma viagem para o Uruguai. E no hotel que a gente ficou tinha um cassino no subsolo. E o meu noivo queria, porque queria ir no cassino. Não era nem para jogar, mas era só para conhecer. E eu, né, gente, já sabia que o cassino tem uma energia super densa. Assim, é terrível a energia de cassino. E eu fiquei nessa, eu não queria ir, eu neguei várias vezes, vários dias. Daí chegou no último dia, ele queria muito ir, queria que eu fosse com ele. Eu falei, tá bom. Cedi, falei, vamos. Ficar só um pouquinho, né, só descer lá, olhar. E aí, gente, eu me blindei do jeito que eu falei pra vocês, imaginei um campo dourado em volta de mim. Falei, não, eu vou entrar lá, eu não vou absorver nada, porque nada daquilo é meu. E eu vou entrar lá com essa energia de observadora. Eu só vou observar o que tá acontecendo, eu não vou julgar. Vamos entrar lá um pouquinho e vamos sair e pronto. E, gente, foi muito legal, porque depois de todos esses anos, né, aprendendo sobre tudo isso, me conhecendo, aprendendo a usar a minha energia de alguma forma, foi a primeira vez que conscientemente eu consegui realmente me blindar de energias mais densas, sabe? Então eu entrei naquele lugar com essa minha nova consciência de observadora, de não julgar o que está acontecendo lá dentro, não julgar quem está jogando, não julgar quem está ainda nessa inconsciência, digamos assim, de estar ali naquele ambiente denso. Então eu entrei lá com a minha bolha dourada em volta de mim, com esse olhar de observadora, fiquei um pouquinho, vi sim, e foi até muito engraçado, eu vi todas essas energias densas, assim, eu senti elas, mas eu não deixei que elas entrassem no meu campo. E aí, fiquei lá, assim, uns 20 minutinhos, foi dando uns 20 minutos, já senti que o negócio já foi ficando pior ali, já não estava conseguindo, né, administrar tanto, e daí eu fui embora. Então foi muito legal, porque eu consegui entrar lá com essa energia de só observar, de não pegar nada pra mim, mas eu também soube que eu tinha um tempo limite, sabe? Eu sabia que se eu ficasse muito mais tempo, eu não ia conseguir segurar mais aquelas energias chegarem até mim, porque realmente é muito pesado. Então foi dando ali 15, 20 minutos, eu já fui me sentindo mais cansada, eu já senti que o negócio estava chegando mais perto de mim, eu falei, vamos embora, e a gente foi embora. E assim, eu sei que eu realmente não peguei nada, porque já era de noite, foi antes da gente dormir. Chegou a noite, na hora de dormir, se eu tivesse pego alguma coisa pra mim, eu ia ter pesadelo. É assim, pra mim hoje é papum. Me expus a alguma energia densa que pegou em mim, eu tenho pesadelo na mesma noite. E naquela noite eu não tive pesadelo. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito legal. Então, ao invés de eu ficar julgando ali, eu fui com esse olhar de ter uma experiência, de tentar fazer esse exercício, de realmente me blindar. Então foi uma experiência muito legal, porque pela primeira vez eu consegui, ao invés de evitar essa densidade, entrar nesse lugar com o olhar de estar fazendo um exercício energético mesmo, de testar a minha força, digamos assim, o meu muro, a minha parede mental. E isso também é um ótimo exercício para a gente se conhecer melhor, saber até onde vai o nosso limite, conseguir olhar essas energias de maneira ainda mais palpável, sabe? Outra coisa, quando você estiver se sentindo muito carregado de energias que não são suas, estiver se sentindo muito drenado, exausto, mental e fisicamente, a natureza é o melhor jeito de dar um reset no nosso campo energético. Então, tomar sol, pisar na grama descalço, pisar na terra, tomar banho de rio, de mar, de cachoeira, tudo isso, gente, renova o nosso campo energético. E quando você não tiver nada disso perto de você, você pode tomar um banho bem gostoso, bem relaxante, do jeito que você gosta, pode ser frio ou quente, e imaginar que aquela água tá limpando, tá caindo em você e limpando toda aquela densidade, todas aquelas energias que não são suas. Como eu falei, a nossa mente é muito poderosa. Então você pode usar ela para imaginar isso, para imaginar tudo isso indo embora, e realmente tudo isso vai embora se você intencionar que seja assim. Eu também já ouvi falar que fazer um curso de Reiki é muito bom para pessoas empatas, para pessoas sensitivas, para a gente aprender a transmutar essas energias densas em energias mais leves.
Eu nunca fiz, mas pretendo fazer. Então, se alguém já fez, conta aqui pra mim se funcionou, se é bom mesmo pra ajudar nisso. E se eu fizer, eu volto aqui pra contar pra vocês. Bom, ser empata também não é só a gente ter que ficar se protegendo, ter que ficar colocando escudo em volta da gente o tempo todo, não. Ser empata também tem o seu lado bom e finalmente chegou a parte do vídeo onde a gente fala do lado bom de ser um empata. E lembrando que quanto mais a gente desenvolver esse nosso traço, quanto mais a gente trabalhar ele, quanto mais a gente focar no nosso autoconhecimento, quanto mais a gente aplicar todas essas técnicas que eu falei aqui, mais a gente vai conseguir colher dos benefícios de ser um empata. Porque quando eu estava lá inconsciente de ser uma pessoa empata, estava lá totalmente esponja, absorvendo todas as energias ao meu redor sem nem saber disso, eu não conseguia utilizar benefício nenhum de ser empata. Para mim era só um fardo que eu estava carregando ali que me deixava cansada, exausta, sugada. Então quando a gente começa a trabalhar esse nosso traço com todas essas dicas que eu dei aqui, finalmente a gente consegue usufruir dos benefícios de ter essa sensibilidade. E isso, gente, é um trabalho que leva tempo. Não é do dia para a noite, não é assim de um mês para o outro. São alguns anos de autoconhecimento, de introspecção, de observação. Mas, gente, é muito possível e depois a gente realmente consegue ver os benefícios de ser sensitivo, usar isso ao nosso favor. Então, para começar, uma das maiores vantagens de ser sensitiva é que a gente tem uma conexão muito maior com a nossa intuição. E assim, gente, não adianta a gente ter a intuição e não seguir, não fazer o que ela diz pra gente. Porque um erro que eu cometi, que eu tinha a intuição, mas a minha razão falava outra coisa. E aí eu ia lá e fazia o que minha razão falou. Então eu não estava exercitando a minha intuição, não estava fortalecendo a minha intuição. Então, para nossa intuição se aflorar cada vez mais, quando a gente tiver uma intuição, a gente tem que seguir ela. Mesmo sem a gente saber se realmente foi intuição ou não, segue aquilo. Porque se realmente foi uma intuição, a gente vai estar fortalecendo ela. E cada vez mais a gente vai ter uma intuição mais aguçada, que vai ajudar ainda mais a nossa vida. E assim, aprender a ouvir a nossa intuição é realmente bem difícil. Eu ainda estou aprendendo a ouvir mais a minha, mas hoje já tem momentos em que eu sei exatamente quando é a minha intuição falando e quando é a minha mente ruminando ali do outro lado. É muito interessante quando a gente começa a conseguir perceber tudo isso. E, gente, sendo sensitivo também é muito difícil alguém conseguir mentir pra gente, é muito difícil alguém conseguir enganar a gente. Porque no momento que aquela pessoa mente, no momento que ela engana ou se ela for falsa com a gente sabe que tem algo errado. Tem uma coisa dentro da gente que fala que tem algo errado, a gente sente uma energia esquisita. Então, isso é uma vantagem muito legal também, que claro, lá no comecinho, lá quando eu estava na faculdade, com todas aquelas coisas densas em cima de mim, eu não conseguia perceber tudo isso. Eu comecei a conseguir perceber quando eu fui limpando esse meu campo energético e aí foi ficando mais fácil para mim. E aí é aquele aprendizado, né, gente? Às vezes você fala com uma pessoa e você sente lá no fundo que você não gostou dela, que tem alguma coisa estranha, mas o racional fala, ah, não, tá tudo normal, ela foi simpática. E aí você não confia muito. E aí mais tarde a sua intuição vem a se confirmar, a sua sensibilidade se confirma e realmente aquela pessoa estava te enganando ou estava sendo falsa. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo a identificar, errando e acertando. Então a gente tem que ir aos poucos aprendendo a ouvir essa vozinha interior, aprendendo a dar ouvidos a ela. Eu sei que no começo é muito difícil, para mim é difícil até hoje, mas eu já tenho momentos de maior clareza. Outra vantagem é que nós empatas somos pessoas muito profundas, nós somos idealistas, nós somos grandes pensadores, nós somos solucionadores de problemas natos e a gente não se distrai facilmente com coisas fúteis, justamente por sermos pessoas mais profundas. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é com a sobrecarga mental. Como nós somos pessoas muito profundas, eu, por exemplo, penso profundamente em qualquer coisa da minha vida, tudo para mim é muito complexo, então a gente tem que tomar cuidado com esse cansaço mental, sabe? Porque como tudo é profundo, tudo é complexo, pode ser que a gente esteja sempre pensando muito, com muitos pensamentos na cabeça, e isso nos leve a uma exaustão mental. Mas o lado bom disso, dessa complexidade, dessa profundidade, é que quando a gente acha alguma coisa que a gente realmente gosta de fazer, nós somos capazes de colocar a nossa alma nesse trabalho e a gente consegue tocar as outras pessoas com esse trabalho, porque a gente coloca toda essa nossa sensibilidade nele e tudo isso, gente, é muito lindo. E a maioria dos empatas também tem tendência a dons artísticos.
justamente por ter esse sentir mais aflorado, podendo se destacar em tudo que está ligado à arte, teatro, música, pintura, comunicação, design e tudo mais. E para conseguir aflorar tudo isso, nós devemos apreciar nós mesmos, a gente tem que reconhecer e trazer para o consciente toda essa nossa sensibilidade. Nós, empatas, também somos pessoas muito curiosas, nós temos sede pelos mistérios da vida, nós estamos sempre em busca de respostas, e essa busca por respostas, essa busca pela verdade, faz com que a gente busque muito conhecimento, e através desse conhecimento a gente evolua. E também esse contato intenso que nós temos com as nossas emoções, por sermos pessoas mais sensíveis, pode nos levar a uma jornada profunda de autoconhecimento e, consequentemente, de crescimento espiritual. E essa nossa capacidade de sentir não só a nossa dor, mas também a dor do outro, pode deixar um impacto muito positivo no mundo, gente. Pois nós tendemos a ser muito mais compassivos, a realmente compreender a dor do outro e a querer trazer conforto, consolo e ajudar o próximo. Nós também somos muito mais propensos a experienciar sincronicidades da vida, déjà vus e experiências paranormais. Para mim, essas experiências paranormais acontecem muito através de sonhos e projeções enquanto eu durmo. Para finalizar, gente, eu quero dizer que ser um empata pode sim ser muito desafiador, principalmente quando a gente não tem consciência desse nosso traço. E mesmo quando a gente passa a ter consciência disso, isso exige de nós que a gente aprenda a impor limites, que a gente aprenda a se blindar e que a gente aprenda a transmutar essas energias, que a gente aprenda a lidar com energias negativas que não são nossas. Mas quando a gente consegue encontrar o nosso equilíbrio e aprende a trabalhar essas energias, essa sensibilidade pode sim ser uma dádiva na nossa vida. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ressoado por aí e que tenha ajudado de alguma forma na sua jornada. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para que vídeos como esses atinjam cada dia mais pessoas.